Durante a semana, o Bolsonaro atacou a Justiça Eleitoral mais uma vez, atacou o Fachin, disse que juiz do Supremo tem que calar a boca. Ele está subindo o tom. E fez a reunião com os militares para nomear o novo chefe do Ministério da Defesa, já que o Braga Neto saiu para ser o vice dele. E ali ele teria feito também um chamamento à instabilidade, dizer que tem assuntos que só os militares é que tem que resolver. Então, um chamamento ao golpe. E aí, o decano do jornalismo político brasileiro, o Jânio de Freitas, publicou, eu vou trazer aqui o texto. Se houver eleição, diz o Jânio de Freitas, os indícios atuais de golpe já ameaçam o episódio eleitoral, diz o Jânio de Freitas, e ele faz uma reflexão, Florestan, dizendo que fazer o golpe depois da eleição pode ser, normalmente fica pior, né? Se eles forem fazer, talvez eles se antecipem e façam antes, porque fazer depois de perder fica muito feio, né? Então, eles podem se antecipar, como fizeram em 64. O Jango ou o Juscelino iam ganhar a eleição. E aí eles se anteciparam e deram o golpe. O Jânio de Freitas é um jornalista brilhante e com muita experiência. Ele viu de perto o processo que culminou com o golpe de Estado de 64. É lógico que nós estamos todos preocupados, né? Porque esses generais são justamente da ala mais dura do Exército, que vê na repressão, né, dos anos de chumbo, a questão que se coloca no enfrentamento político. Quer dizer, eles são favoráveis à truculência, né? Essa é a origem deles. E isso não quer dizer que os oficiais todos das Forças Armadas estejam envolvidos nesse processo. Tem muitos que estão querendo sair logo, porque eles estão se desgastando, né? A imagem está cada vez pior. Mas eles não estão preocupados com a imagem, eles estão preocupados em garantir o poder que eles alcançaram, né? Retomaram, né? Muito dentro daquilo que meu pai dizia lá nos anos 80, quando houve aquela composição entre a Arena, parte da Arena, né? e o PMDB, né? Porque fizeram lá aquele movimento para eleger o Tancredo Neves, que era um homem conservador, né, que compôs com setores que eram de apoio à ditadura militar e não gostavam do Maluf, né? E meu pai achava que a gente não devia ter entrado naquela arapuca, que nós devíamos ir até o fim no enfrentamento à ditadura e que eles respondessem pelos crimes que cometeram contra a nação. Acabou sendo nesse conchavo, eles sendo poupados, nenhum teve que responder processo, como ocorreu no Chile e na Argentina, e está aí, eles estão vivos com a mesma cabeça, ou até pior, né? Porque tem uma questão ideológica de extremíssima direita no mundo que não está nem polarizado entre esquerda e direita mais. Mas, enfim, essa ameaça eu acho que é séria, né? E eu lembro aqui, né, que é uma afronta, né, o Braga Neto emitir aquela nota, né, falando ou exaltando o golpe de 64. Importante ter em mente o seguinte: o Bolsonaro não é um homem da democracia. O Bolsonaro não convive bem com a democracia. Vamos lembrar que no último comício da campanha eleitoral do Bolsonaro, ele fez a da campanha eleitoral em São Paulo, ele não estava, ele falou de um telão, ele falou claramente: vocês, referindo-se aos petistas, vocês vão lá para a ponta da praia. A imensa maioria das pessoas não entenderam do que ele estava falando. Por sinal, ele repetiu isso depois, já presidente da República, numa live dessas dele da quinta-feira. A ponta da praia era a expressão, o jargão que os militares no Rio de Janeiro, do Centro de Informações da Marinha, o CENIMAR, usavam para dizer quando os presos políticos iam ser levados para o centro de tortura da Marinha com a decisão de serem torturados e mortos. Então, esse é o cara que é o presidente da República. A cabeça dele opera nesse sentido. Nós temos um presidente da República que tem como herói Carlos Alberto Brilhante Ustra, o maior torturador da história do país. E não é que ele falou isso na votação do golpe contra Dilma, ele repete isso sistematicamente. Então, Bolsonaro não mudou.
Se houver oportunidade, Bolsonaro dará o golpe, implantará uma ditadura. Isso é importante saber. Primeiro. Segundo, se Bolsonaro for reeleito presidente da República, a democracia acaba no dia 1º de janeiro de 2022, no período da tarde. Acabou. Vocês vão ver o que vai acontecer. Não veremos que Lula será eleito, mas a democracia acaba num eventual segundo mandato de Bolsonaro. E ele está novamente implementando a dinâmica que antecedeu o 7 de setembro, claramente. Chegou quinta-feira, né, 31 de março, ele fez a elegia, ele fez o apoio, ele fez a celebração dos 58 anos do golpe militar. Não só ele, né? O Braga Neto também, com uma ordem do dia absolutamente ilegal e inconstitucional. O Ministério Público, inclusive, está exigindo a retirada dessa ordem do dia do ministro da Defesa, assinada por ele e pelos 3 comandantes militares. Né? O Bolsonaro disse neste dia do golpe, dia 31, 1º de abril, na verdade, então ele atuou nos 2 dias do golpe, né? 31 de março e 1º de abril. Mandou os ministros do Supremo Tribunal Federal calarem a boca. Quando foi 1º de abril, ele foi dar posse, então na sexta-feira, ao novo ministro da Defesa, que é o ex-comandante do Exército. Tá? Agora o Paulo Sérgio Nogueira foi promovido a ministro da Defesa, e o general Marco Antônio Freire Gomes foi nomeado comandante do Exército. Bom, a cerimônia foi fechada. Era para ser secreta, só tinha ministro de Estado e generais, não tinha mais ninguém. Por que é que não ficou secreta? Porque a Jovem Pan, que é de extrema-direita, que é bolsonarista, teve lá um general ou um ministro vinculado à Jovem Pan que relatou para eles qual tinha sido o discurso do Bolsonaro. Não era para ter sido divulgado, porque a reunião foi secreta. O que é incrível, né? Um ato público do Estado fechado à imprensa, secreto. Também é algo absolutamente ilegal. E nesta reunião, o Bolsonaro disse simplesmente o seguinte: vivemos um momento onde há decisões e em última análise... A linguagem é a linguagem tosca e trôpega dele, tá? Mas ele diz assim, então: vivemos um momento onde há decisões que, em última análise, fogem do campo político e vêm para o campo militar. Jamais podemos nós ousar imaginar, 2, 3 anos à frente, voltar seus olhos, que seriam nossos olhos, para o passado e nos perguntarmos o que eu não fiz para que chegássemos a esse ponto. Certas coisas não se conquistam para sempre. Quer uma convocação mais explícita para golpe de Estado do que essa? Não tem. Não é? Então, assim, tá aí, tá dado. O que falta? Falta a condição política. Aí concordo com o Rodrigo, com o Florestan, acho que a condição política não é a mesma de 64 e não é a mesma condição política. Acho que a situação deteriorou-se politicamente em relação, por exemplo, ao 7 de setembro do ano passado. Acho que as condições não são boas. Agora, não vamos ter ilusão, né, gente? Não tem militar da ativa democrata. Não tem, toda essa turma é fechada com o Bolsonaro.